sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Deu Match, o podcast sobre empregabilidade da Quark. Aqui a gente conversa sobre vários temas relacionados à entrada no mercado de trabalho, como é que funcionam hoje em dia os empregos, né? Como é que você pode fazer para conquistar aquela vaga sonhada, ou se você está passando por um momento de transição de carreira, como é que você pode se recolocar no mercado de uma melhor forma. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que eu particularmente acho que é importantíssimo e eu acho que muita gente não dá a importância necessária a esse tema, que é marca pessoal. Então, como é que a gente pode fazer para que a gente se vista, se expresse, né? Comunique ali o que a gente quer comunicar e aquele profissional que a gente quer ser. E para isso eu trouxe duas convidadas muito especiais, estou muito feliz que hoje a gente tem uma bancada feminina. Manu e Eduarda, sejam muito bem-vindas. E quero começar pedindo para vocês se apresentarem, vamos em ordem alfabética. Então, Eduarda, fala um pouquinho sobre ti. Prazer, né? Obrigada pelo convite. Então, eu sou a Eduarda, eu trabalho com marketing, eu sou analista de marketing aqui no César, mas aí venho de uma longa jornada dentro de agências de publicidade, empresas, veículos de comunicação, empresas de diferentes segmentos, sempre atuando nesse olhar para a publicidade e para o marketing. Então, Legal. essa é a minha vivência, né, no dia a dia. Legal, perfeito. E você, Manu? Bom, prazer, obrigada, Aninha, pelo convite. Incrível a temática de hoje. Sim. Bom, eu me chamo Manu do B, eu sou psicóloga de formação, eu adoro contar, porque eu sou a terceira geração da minha família e casada com psicólogo, então eu gosto de gente. Bom, eu tenho dois negócios, um aqui dentro do Porto Digital, que é a Power, ela é uma... vou considerar uma EdTech, GovTech, que cocria programas para mulheres em situação de vulnerabilidade voltado para o empreendedorismo. E em São Paulo tem um segundo negócio que é a Boomit, que é um sistema preditivo de performance para líderes. Então, de uma forma ou de outra, a gente está trabalhando com desenvolvimento e falar sobre marca pessoal vai ser uma delícia. Sim, maravilha. E eu já quero começar puxando uma pergunta, Manu. Se a gente olhar nessa perspectiva, né, RH/psicologia, né, todo o seu background de muitos anos, muitas ancestralidades psicológicas, por que a gente cria uma primeira impressão das pessoas, né? Por que a gente olha para uma pessoa e ela tá vestida de um jeito, ela se comporta de uma forma e a gente já cria um estereótipo ali dela? De alguma forma, o conceito sobre certo e errado, ele é construído socialmente. Então, a gente vai partindo de paradigmas, um pouco do que vem de fora, um pouco da nossa cultura, dos ambientes. Mas eu acredito muito nessa renovação que está acontecendo no mercado de trabalho. Até porque hoje eu sou uma psicóloga, amanhã eu posso trabalhar com negócio e posso virar do sistema financeiro. Ou eu sou uma pessoa que fez história e amanhã eu vou trabalhar com tecnologia. Então, de alguma forma, esse lugar se ampliou. Mas existe o status em alguns segmentos que a gente precisa levar em consideração. Eu sei que tem um lugar do disrupção, da modernidade, mas tem lugares que já estão estabelecidos. Você não vai trabalhar no sistema financeiro de jeans e camiseta branca, mas você pode ir de jeans e camiseta branca para uma empresa de tecnologia. Eu acho que entender a cultura de onde você vai te ajuda a entender um pouco do que você é, onde você está, e você construir essa relação. Legal. Não tem um pressuposto dito, mas tem um caminho, tem ali orientações que podem te deixar mais confortável. Tem pistas, né, que a gente pode seguir, né? Maravilha. Com certeza. Eduardo, e quando a gente fala de branding, né? Você falou um pouco do seu histórico também, do seu background aí de publicidade, de agências. O branding, né? Que tradicionalmente a gente conecta com marcas, né? O branding de marca X, marca Y. A gente também pode trazer esse mesmo conceito para a marca pessoal, para nossa marca enquanto profissional? Acho que, claro, assim, o branding nada mais é do que o resumo do que a marca, né? Quando você olha, você pensa, isso me lembra tal coisa, isso é o branding. Essa lembrança é o branding. Então, quando a gente olha para o branding pessoal, esse termo existe, né? Ele é real. O que você transmite? Então, quando alguém olha para você ou quando lhe conhece, quais são os adjetivos que aquela pessoa usa para lhe descrever? Então, para o mercado de trabalho, para quem está construindo o seu branding pessoal, eu sempre penso que o importante é que você não fuja de quem você é. Então, é que você reflita na sua vestimenta, na sua postura, nas suas escolhas, quem você é. Então, esse branding nada mais é do que como você transmite a pessoa que você é, né? Como a gente dá características mais concretas para as coisas que são mais nossas, né? Que são inconcretas, eu posso dizer assim. Sim. Que são... isso, é uma palavra que não existe, mas é... Subjetivas. Umas subjetivas, isso. Adoro neologismo. Eu Adoro. também. Neologismos, muito chique. Esse episódio promete, viu, gente? E aí, puxando uma coisa que você falou, Eduardo, que eu acho que faz muito sentido, que é isso de, não, você tem que conseguir expressar a sua autenticidade, porque afinal a beleza, né, de sermos humanos diferentes é justamente isso. Mas como é que a gente equilibra essa autenticidade com a coisa que Manu falou, que são essas pistas, né, esses padrões, assim, que já existem em determinadas áreas, assim, como é que vocês acham?
Eu sinto que é um processo mesmo de você entender o ambiente que você está. A gente se comporta de acordo com o ambiente que a gente está. A gente não vai se comunicar com os nossos amigos da mesma forma que a gente se comunica com os nossos gestores, por exemplo. Então, é muito de entender o ambiente que você está e como você consegue, a partir de pequenos detalhes ou de como você se constrói, se posicionar daquela forma. Óbvio, existem ambientes mais formais em que o terno é necessário. Vamos dar um exemplo. Você é um advogado e você precisa ir para um fórum. Você vai precisar usar uma roupa mais formal. Mas como você consegue usar elementos que são menores, mas para caracterizar você, seja um acessório, um item que diz sobre você, até a cor do seu cabelo, o corte do seu cabelo, o óculos que você usa, essas coisas elas dão muito indícios da pessoa que você é e de como você se comunica, o jeito que você se comunica, as palavras que você escolhe, tudo isso de certa forma é também muito da forma que você expressa quem você é no dia a dia, principalmente no ambiente de trabalho, assim. Então essa é um não existe uma receita de bolo, eu não posso dizer assim, 5 dicas para você construir seu brand pessoal, porque isso não existe. Eu consigo claramente ver um carrossel com dicas bem generalistas falando sobre isso. Exato, esse é um processo de construção mesmo, de aprendizado. É claro que você vai, no seu primeiro emprego, muito provavelmente você vai cometer atos falhos, você vai cometer erros, mas isso é um processo de aprendizagem. Você entender o seu ambiente, encontrando seu tom, encontrando a forma como você pertence àquele espaço, como você se torna dono daquele espaço que você está construindo. Eu concordo super. E aí eu trago o ponto do autoconhecimento. Quem é você, né? Ou seja, como é que você quer se mostrar para esse mundo? Para poder tomar esse tipo de decisão, você precisa fazer esse movimento. O que é valor para você? Como é que você quer estabelecer suas relações? Você é mais formal? Você tem um quê de cômico na sua fala? Você é uma pessoa mais séria? Você é uma pessoa mais introvertida? Como é que você também se constitui? Como é que você se constitui ser humano? Então, esse autoconhecimento vai te dar mais segurança. Porque muitas vezes esses atos falhos vêm do momento onde você quer agradar o outro, deixando de ser você. Então, olhe para aquilo que te dá valor. E aí, aquele momento meio Pinterest na vida, criar todos os seus mood boards para você, né? Todos os seus quadros de imagens, para que você possa se inspirar. E lembrando que estilo e posicionamento é um processo também de muita mudança. Você vai amadurecendo, vai encontrando outros caminhos. Eu acho que eu vim de uma agência de trade e eu lembro muito que a CEO, a única dona maravilhosa, Tânia Martins, primeira vez que eu vi ela estava com uma calça cargo, uma camiseta básica e um tênis. Eu olhei para ela e falei, meu Deus, estou no lugar certo. Me encontrei na vida. Eu tenho uma pegada mais informal, mas eu estou num ambiente que eu trabalho com big companies. Então, eu vou lá e me ajusto. Mas esse tom que a Eduarda trouxe, desses pequenos detalhes vão tanto. Qual é o acessório que você coloca? Qual é o tom da maquiagem? Como é que você se porta? Você vai criando meio que um nome seu e seu nome vira também uma marca. Né? Então, eu acho isso super forte. Exato, e acho que Manu trouxe uma coisa que é super importante e muito válida, que é nada é para sempre. Então, você tem um espaço para mudança também e de adaptabilidade para o seu jeito. Você vai se adaptando, você vai mudando, porque a gente também muda. A forma como a gente se enxerga, ela vai mudando com o passar do tempo. Ela muda de um dia para o outro, imagina em longos anos. Então, acho que é importante também ter esse olhar mesmo, de olhar para si. Eu sei que quando a gente tá falando do nosso primeiro emprego, eu me lembro como hoje, que eu tava assim, meio perdida na minha primeira entrevista. E é muito difícil quando você tá saindo da adolescência, que você tá começando ali a procurar um emprego, saber quem você é exatamente, né? Porque você passa muito tempo. Nós passamos muito tempo pertencendo a grupos e grupos e grupos. Então é importante também ter esse momento de olhar, tá, mas o que é que eu quero? O que é que eu não gosto? Acho que o primeiro ponto é pensar o que é que eu não gosto, o que é que não tem a ver comigo. Por exemplo, eu, Eduarda, não consigo me ver hoje com cabelos longos, porque eu sinto que isso não representa quem eu sou. Não representa a pessoa que gosta do cabelo solto, mais curto. Então, eu acho que isso é uma forma, por exemplo, de olhar para as coisas que você não gosta, eu não sou uma pessoa extremamente formal, eu não consigo ser. Então, não tem como eu fazer uma formalidade, usar palavras rebuscadas, porque isso não vai representar a pessoa que eu sou. Então, é muito entender esses lugares mesmo que o Manu trouxe, assim, e de estar aberto ao processo de mudança e de autoconhecimento, que ele nunca acaba, assim. Sinto dizer, não vai acabar, e você não vai construir um brand pessoal e ele vai se manter para sempre. Você vai se adaptando mesmo aos momentos que a sua vida está passando. Isso faz parte. Sim, é muito interessante. Eu acho que tem muitos exemplos, né? Vocês estavam falando, me vieram 2 exemplos na cabeça sobre isso. O primeiro, eu não trabalho com engenharia, mas minha área de formação é engenharia civil, né? E aí, no começo da faculdade, eu estava naquele momento louco atrás de um estágio, né? E aí, eu lembro claramente, assim, uma vez eu fui numa obra vertical,
E eu pensei, poxa, eu vou procurar um estágio, vou com o meu melhor look, né? E aí botei uma calça jeans, camisa social e um saltinho na obra. Aí quando eu cheguei, eu lembro claramente, assim, de o engenheiro da obra ter falado, como é que tu vem pra uma obra de salto? Na minha cabeça, quando eu tava colocando, eu tava dando o meu melhor, assim, sabe? Aquele salto que eu só uso pra ir numa festinha, eu tava indo procurando estágio. Mas me faltou essa percepção de que, poxa, não é o ambiente, né? Eu tenho que botar uma bota, um sapato fechado, um EPI correto. E uma outra coisa disso que você falou que vocês falaram, né, sobre autenticidade, eu tenho uma amiga que foi palestrar um tempo desses num evento grande, assim, e aí era uma mesa redonda, ela, que é um pouco mais jovem, né, tem 30 e poucos anos, e 3 pessoas bem mais experientes. Aí ela tava falando, amiga, eu tenho que ir um pouco mais formal, né, e aí ela botou e ela é bem fã, assim, sabe, uma pessoa bem divertida, colorida e tal. Aí ela botou uma roupa mais formal, um terninho, né, um coque baixo e tal, mas foi com tênis coloridão. Ela falou, olha, é o meu toque aqui, entendeu? Eu vou toda formal, mas vou botar uma coisa eu aqui nessa roupa. Então, de fato, é você pensar, poxa, como é que eu adapto isso, né? Às vezes eu vou com roupa mais formal, mas vou do lado de dentro, assim, né? Com a blusa de dentro um pouco mais descontraída, digamos assim. Perfeito. Exato. Eu lembro muito do exemplo, eu trabalhava numa empresa que era mais formal, assim, e eu lembro muito que tinha uma pessoa da RH que ela usava, não, um look mais formal, e os sapatos dela eram sempre personalizados. Então tinha uma Legal. super-heroína, tinha uma cor, e tinham pessoas que, tipo, iam pro formal, mas traziam uma cor, traziam um blazer. Eu vou Sim. ter que trazer o exemplo do meu pai, porque eu acho que é um exemplo muito bom. Infelizmente, eu sei, a psicóloga tá na mesa. Mas eu vou ter que trazer esse exemplo. Porque o meu pai, ele trabalha numa profissão mais formal, mas há um tempo ele já vem trazendo outras formas de se vestir, porque ele sentia que ele não se adequava àquele ambiente 100% formal, não era ele. Então eu sinto que esse é um exemplo muito concreto, assim, de, tipo, por exemplo, mesmo nas sextas-feiras, é um dia geralmente que as pessoas estão desacelerando da semana, você vai com uma roupa diferente, você vai com uma... E essas são os pequenos indícios que a gente vai deixando, né? Além da forma como a gente fala, enfim, são os pequenos ajustes que a gente vai precisando fazer, que vai fazendo para, de certa forma, suavizar esse processo. Que nem sempre é fácil, nem sempre é tranquilo, mas que é necessário em alguns momentos, né? Sim. Então vamos contar momentos engraçados. Vou contar um momento conta. engraçado. Eu vim de trade, né? Então, antes de empreender, eu trabalhava com trade, promoção de vendas, varejo, promotor, loucura, enfim. E aí eu trabalhava cuidando do Nordeste, parte do Norte, né, São Paulo. E aí eu viajava bastante, passava praticamente 3 semanas fora e uma aqui. E eu sempre gostei de acessório de cabelo, eu estava numa época de acessório de cabelo. E promotor, você sabe que a gente precisa ter um padrão, a gente sempre valorizou muito a diferença. Então eu adorava minhas promotoras de cabelão, ou minhas promotoras de Black Power, a gente sempre gostou muito dentro da Blitz dessa diversidade. Mas a gente evitava o acessório para não contrastar, porque as fardas já eram, né? Você lembra da tinha vermelho com azul, a claro branco com vermelho, a Nokia um pretão com branco. Então, a farda já era. Então, a gente orientava o promotor, cara, vai com calma no acessório, porque a cor da farda já faz isso ficar muito forte. E aí eu lembro de uma promotora que, assim, se apaixonou por mim, e ela começou a ir pro PDV com acessório de cabelo. E aí, com tiara e com coisas e tal. E aí, o supervisor dela chamou e falou assim, maravilhosa, você tá linda, né? Porque sempre o movimento de educação que a gente fez com o nosso supervisor foi acolha, não critique. Mas olha, não tá tão adequado. Ela falou, mas cara, eu quero ficar igual a Manu. E aí ele me mandou, o WhatsApp tava conversando, e ele me mandou um áudio, e eu fiquei assim, do tipo, lisonjeada. Tipo, aí eu peguei e falei, vou dar uma ligada para ela, para dizer, olha, gata, que bom, mas vai pro final de semana, vai pro momento. E até eu pensei, vou precisar reajustar isso, porque você pode inspirar. Você é responsável pelo aquilo que cativas, né? Então, é uma história que eu lembro, assim, sempre com muito carinho, porque eu penso o quanto você também marca. Então, você que está do outro lado, que está começando a sua trajetória, lembre que você vai inspirar alguém no futuro. Então, também, qual é a mensagem que a gente quer deixar na vida do outro, né? Completamente. E a gente tá falando, a gente falou até agora, né, muito numa perspectiva de vestuário, né, de roupa, acessório de cabelo, né, meu saltinho, tênis personalizado, coisas desse tipo. Mas a gente sabe, quando a gente fala de marca pessoal, existem outros elementos, né, que estão associados a isso, né? A forma como a gente se comunica, que a gente fala como a gente fala. Como é que vocês acham que isso tudo complementa, assim? Realmente, a primeira impressão visual, né, de como a pessoa tá vestida é só o que importa ou não? Como ela se expressa, o que ela fala, o tom de voz, isso muda? O que vocês acham? Eu acho que super. Eu sou uma pessoa que meu tom de voz é alto, eu tenho uma voz mais rouca. E eu tenho um tom cômico no jeito que eu falo. Eu gosto desse tom de alegria. Então, eu percebo que às vezes eu tô com uma pessoa que
no mesmo espaço, a pessoa não me viu, mas ela me reconhece pela voz. Sim. Eu escuto isso muito. Sim, você é uma pessoa muito reconhecível pela voz, Pela de fato. voz. E aí, de repente, a pessoa fala assim, eu escutei a gargalhada e lembrei de você. Eu morro de rir. E eu fico pensando... E eu acho minha voz estranha, tá? Vou logo avisando. Porque uma voz rouca parece que a pessoa tá constantemente com faringite, né? Não sai do estado faringite. Mas eu acho isso tão engraçado. E eu lembro que quando eu entrei na área quando eu entrei em psicologia, eu falei, vou fazer clínica. Quando eu comecei a atender, eu falei assim, preguiça de ficar sentado o dia inteiro, não vai rolar. E aí eu fui para a área de pessoas e acabei indo. E lembro quando eu dei meu primeiro treinamento, eu achei aquilo divertidíssimo. E todo mundo ficou sempre marcado com a gargalhada. Então, eu acho que tem coisas que a gente tem e que chamam a atenção e precisam ser valorizadas. Eu acho que não é o excesso, mas é uma marca do que você vai encontrando. E, cara, eu sou aquela pessoa que eu decidi ser feliz. Então, de alguma forma, essas decisões que a gente tem vão marcando o nosso jeito. E eu percebo que o mundo hoje, de alguma forma, numa massificação que a gente vem, tem todo mundo muito padronizado, praticamente do mesmo jeito, mexe, move cabelo e perde um pouco dessa identidade. E o quanto isso reforça o seu lugar no mundo, né? Então, encontra teu lugar, encontra aquilo que é só teu e valoriza, e bota isso num lugar especial. Não tenha receio de ser diferente. E lógico, se até quando eu vou dar uma gargalhadérrima, talvez com o cliente novo, mas com o cliente antigo eu dou várias, tá? Inclusive, eu tenho clientes que falam assim, você fica rindo de mim, mas você ainda me dá uns tapas na cara virtuais. Eu rodo na cadeira, volto e eu tô rindo com você. Eu falo, porque eu sou fofa, querido. É isso. Mas eu acho que esse tone é de encontrar a tua forma de ser no mundo, que deixa muito mais apropriado e seguro para, inclusive, os momentos de tensão. Sim, legal. Assim, eu não sou essa pessoa super extrovertida, então não tem como eu forçar este ambiente, porque foge muito de quem eu sou. E eu acho que é nesse lugar também de você ir entendendo nesse processo que a fala, a forma como você se porta, elas complementam esse processo da imagem. Então, e eu sinto que às vezes a gente se prende muito. Ai, meu Deus, eu tenho que causar uma boa primeira impressão e esquece das outras impressões no dia seguinte. Então, se eu chego num lugar me mostrando muito extrovertida e no dia seguinte eu sou aquela pessoa que vai ouvir e daqui a pouco vou soltar um ponto de ironia, porque essa sou eu, então eu sou essa pessoa. Adoro. Eu sou essa pessoa que vai me abrindo aos poucos, né? Então, acho que 100% das pessoas que me conhecem sabem que eu começo assim, sempre sou uma pessoa mais acolhedora, mas que vai chegando, e aí eu sei que eu tô 100% confortável quando eu estou sendo muito irônica. Então, eu acho que esse é um processo também de você ir entendendo a sua construção também. E isso, né? A primeira impressão é muito importante, ela vai comunicar quem você é, vai falar sobre quem você é, mas o dia seguinte também existe. Então, e aí eu sou super contra a máxima de que a primeira impressão é que fica, ela fica, mas ela vai sendo esquecida aos poucos, assim. Legal. Então é importante também manter. Por isso que a gente fala aqui sobre, quando a gente vai pensar sobre o branding pessoal, né, sobre essa marca pessoal, que não adianta você forçar. Tipo assim, por exemplo, eu sigo um influenciador tal, ele se porta assim, ele se veste assim, ele fala de tal forma, e aí eu vou chegar e eu vou fazer igualzinho aquela pessoa. Você vai segurar aquilo por algumas horas. Não vai dar pra você passar, por exemplo, se você for para o Big Brother inteiro segurando aquele personagem. E no trabalho é a mesma coisa, a gente pode pensar no trabalho como Big Brother, que não dá pra você segurar o personagem a vida inteira dentro do ambiente de trabalho. Então, você vai precisar ser autêntico com você, porque isso te garante um dia seguinte, né? Te garante essa oportunidade de mostrar mesmo e de se descobrindo, porque se você tem um lugar da autenticidade, você vai também identificando onde é que eu posso melhorar, eu tenho espaço para essa melhora, porque eu não estou apegado àquele personagem que foi criado. Então, eu acho que esse é também um grande desafio quando a gente está pensando aí nesses primeiros momentos, porque querendo ou não, a gente que vai querer agradar. É inevitável, a gente precisa às vezes se adaptar. Somos humanos, né? Somos humanos. Então, a gente quer agradar, a gente quer passar a melhor impressão possível. Mas essa melhor impressão possível também tem que ser dentro dos próprios limites, né? Então, acho que isso esse complemento, né? Mas, sim, comunica muito, comunica a fala, o jeito que você... como você se comporta, mas eu acho que a gente também não pode se culpar, se cometer qualquer erro, ou se sentir que não foi o melhor naquele momento, porque isso faz parte desse processo mesmo. E, às vezes, o melhor que você tá dando naquele momento não é o melhor para aquele lugar que você tá indo. Então, esse é um processo mesmo de entendendo e de se
de ir buscando entender quais são as suas forças, aquilo que você quer manter e aquilo que também você precisa ir melhorando e lapidando. Esse é um processo de construção que eu acho que faz parte da imagem, né, como um todo e da pessoa, assim, não dá para não acho que a gente pode pensar que não dá para separar a imagem de quem a gente é. A imagem reflete quem a gente é. Ela não vai refletir 100% do quem a gente é, porque isso é impossível, mas ela reflete uma parte importante de quem a gente é. Super concordo. E aquela frase, não sei se vocês já ouviram isso, mas já ouvi de algumas pessoas, que, eu sou um bom profissional, então não importa como eu tô vestido, não importa se eu vou arrumado pro trabalho, se eu vou desarrumado, já escutei isso de várias pessoas, assim, sabe? O valor do meu trabalho é a minha entrega, e não necessariamente a forma como eu me visto, ou como eu me comunico com as pessoas. O que vocês acham disso, assim? É isso, não é isso? É um complemento? Eu acho que isso comunica também quem é aquela pessoa. Sim. Eu acho que esse desapego também comunica muito a imagem que você quer passar. Se você quer ser essa pessoa 100% técnica, e que acha que você, independente do seu trabalho, você não vai precisar interagir com outras pessoas ou se adaptar a um ambiente, talvez é importante parar um pouco e pensar, porque não dá. Não dá no sentido de a gente precisa se adaptar aos ambientes que a gente está. A gente não está dizendo que você tem que usar tal coisa, que você é obrigado a usar tal coisa, que você precisa se portar daquela maneira. Mas você precisa ter as adaptações, se adaptar àquele contexto, se adaptar também à necessidade, porque você pode ser muito bom técnico, mas se você não é bom no relacionamento, o seu técnico perde força. Então você fica sendo só aquela pessoa que vai fazer. Por exemplo, eu sou muito bom preenchendo planilha, mas eu não sei falar com uma pessoa. Eu não sei, por exemplo, tirar dúvidas sobre um processo. Enfim, tanto... Vários exemplos. Vários exemplos, né? Eu usar uma palavra em inglês, mas... Não, mas pode usar em inglês. Não, é que eu tá tudo bem. É que eu falei no começo, gente, vamos evitar termos em inglês. Não, é porque era uma expressão bem... É porque na nossa bolha, inovação, se deixar, a gente tá assim, não, porque branding, feature, e não sei o quê, e budget, Menina, eu publicitária. Então, exato, ela deve estar assim, morrendo ali na cara. Olha, tá vendo como o ambiente molda as pessoas? Sim. Mas é verdade. Estou parando sobre isso. Não, eu estou... Enfim. Coitada, tá na rehab. Fazendo aqui um recap. Mas enfim, eu me perdi. Mas estava falando sobre exemplos que você estava dando de situações que a pessoa não está se adaptando. Então, se você só sabe preencher a planilha e tem uma outra pessoa que tem uma habilidade relacional, enfim, que preenche a planilha, a sua função técnica vai ser um pouco perdida, assim. Você vai precisar, assim, desenvolver a planilha do zero, criar o programa para você se garantir tecnicamente, né? E aí também é de entender o seu perfil. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que quero estar num ambiente mais despojado, que para mim é um esforço muito grande, me adaptar de certa forma, não gosto desse processo, você vai buscar naturalmente carreiras em que você se adeque mais a esse perfil. Você também não pode forçar o seu perfil, aquilo que você quer, em lugares que não lhe cabem. Não dá. Não dá para você se forçar a estar em um ambiente que você não cabe, assim, que não cabe para você, né? Então, acho que esse também é um ponto, que às vezes a gente sente, poxa, eu não quero usar tal coisa, para mim é um esforço muito grande, é doloroso, eu não me sinto pertencente, esse lugar não foi feito para mim, porque a gente sente que não se adequa, os valores não se alinham com o que você quer. Então é importante também ir caminhando. Acho que muitas vezes isso é difícil, né? Quando a gente tá pensando no primeiro emprego, que às vezes a gente não tem tanta experiência, que a gente não sabe ainda o que a gente quer. A gente vai precisar passar por esses lugares para também entender o que é que a gente quer e o que a gente não quer. Às vezes não, muitas vezes essas experiências são fundamentais para a gente entender onde a gente cabe e onde não cabe, né? E esse é o processo também de ir entendendo e de se formando e de formando essa marca que você quer construir, que quer representar vocês. Eu super concordo com o Duda e trago para pensar que hoje as competências comportamentais têm aí o valor da quarta. Sim. Tem a ver com isso, né? Eu falo que no mundo do RH, de alguma forma, a gente fala, contratamos pelo técnico e desligamos pelo comportamental. Isso quer dizer que eu não me adapto com relação à vestimenta e vou ser desligado de forma alguma. Não é isso que eu estou trazendo. Eu estou trazendo a reflexão de que as pessoas mais aculturadas vão ter uma tendência maior de crescimento. Tenho poucas ambições, tá tudo bem. Eu tive promotores ao longo da vida que tinham 12, 15 anos como promotor e eu dizia assim, você quer ser supervisor? Nunca no Brasil.
E eu dizia, então, maravilha. Então, você vai ser o melhor promotor que você puder para você ser júnior, pleno, sênior, 1, 2, 3, 5, 17, 20, enfim. Então, tem um lugar de a gente entender também que toda ação tem uma reação e tem uma consequência. Então, quanto você está afim de perder ou de ganhar diante dos esforços que você vai fazer. E a cultura fala sobre o ambiente, porque eu não posso ser um líder desaculturado. Então, a possibilidade de uma pessoa desaculturada crescer e ascender é muito reduzida. Mas, novamente, são escolhas pessoais. Se eu estou afim de me manter diante daquilo que eu acredito que me define e aceitar as consequências disso de forma consciente, está tudo bem. Mas eu digo que antes de tomar essa decisão, experimente. Não tem problema experimentar. Então, antes de você definir se eu mudar o jeito que eu sou, eu perco a minha essência, vamos com calma, dá uma respirada, testa, vê, sente antes de você se definir para que você não perca a oportunidade. E se isso caminhar dessa forma, avalie suas consequências e siga seu caminho tranquilo. Sim, perfeito. E quando a gente fala nesse movimento de entrada, assim, né? Por exemplo, há um candidato que está ali no momento da primeira entrevista, ou está numa dinâmica de grupo, que muitas vezes é o primeiro contato presencial, assim, né? Que ele tem com, ou minimamente é síncrono, né? Se for virtual, que ele tem com o recrutador. Tem alguma boa prática, assim, que, como o Duda já comentou, não existe 5 passos para criar o seu brand pessoal. Mas, assim, tem alguma boa prática que esses candidatos podem usar para conseguirem se expressar da melhor forma? Não sei, treinar em casa antes, assim, o que vocês acham? Eu super acredito. Eu acho que o processo seletivo ele te dá pistas bem legais. Legal. Vamos lá. A gente todo o processo seletivo tem uma descrição de vaga. Mais moderna, mais tradicional, mais tem. Perfeito. Você precisa entender o que é que vai ser avaliado na dinâmica de grupo. Aquelas competências que estão sendo mapeadas na descrição. Então, não olha para a descrição e passa um olho nela, não. Se aprofunda. Se naquela descrição está trazendo que trabalho em equipe é importante, como é que eu represento o trabalho em equipe dentro da dinâmica? Se a descrição está trazendo que eu preciso ser uma pessoa analítica, como é que eu represento isso numa dinâmica? Então, muitas vezes, as pessoas acreditam que a dinâmica, a única coisa positiva é assumir a atividade e liderar. Eu acho isso foférrimo, né? Todo mundo acha que é só isso. Mas são muitas outras competências avaliadas. Então, a primeira coisa que eu digo para você, estuda a empresa. Então, olha para as pessoas, vê como é que elas se vestem, quando elas estão em um evento, como é que elas se portam, como é que elas falam. Tem vídeo, tem palestra, tem do CEO, tem do futuro líder, enfim. Segundo, dá uma olhada na história dessa empresa, dá um tom, como é que ela se relaciona com esse cliente, como é que ela se posta, e mergulha na descrição da tua vaga. Não trata ela como um processo administrativo, ela é uma possibilidade de você entender o que está sendo esperado e poder entregar aquilo que está sendo esperado. Então, liderança é super importante, pessoas, mas não é só isso. Então, tem outras habilidades. Então, diria que esses 3 passos de entender as pessoas na empresa, entender a própria empresa e mergulhar na descrição, vai deixar ele muito mais preparado para a entrevista, para a dinâmica ou para qualquer outra etapa que se faça importante. Legal. E vocês acham que, pensando num candidato que entrou numa empresa e está naquele momento, sou estagiário, quero ser promovido, assim, quero ser efetivado. Vocês acham que existem boas práticas que ajudam a construir essa reputação positiva da pessoa dentro da empresa, assim? Eu estava escutando um podcast de Cristina Junqueira nessa semana, de uma entrevista que ela estava dando, e aí ela falando, né? Uma das características que eu mais admiro nos profissionais é aquele profissional que tem capacidade de entrega, né? Ela usou um termo em inglês que eu não vou usar aqui, mas que tem capacidade de entrega, assim, que é aquela pessoa que a gente fala, não, Duda, eu dou a atividade, eu sei que ela vai entregar no dia certo, na hora certa, assim, sabe? Vai honrar ali o compromisso dela. Como é que vocês acham, assim, que profissionais jovens, né, podem construir, assim, essa reputação positiva a ponto de serem positivamente referenciados, né, pelos seus líderes e coisas desse tipo? A Bumit trabalha com assessment, a gente desenvolveu um assessment, né? Eu sou apaixonada por assessment e eu e Carol mergulhamos. Manu, o que é um assessment? Boa! O que é um assessment, pessoas? Porque assessment é uma palavra bem específica. Ela é bem específica. Ela é uma ferramenta de mapeamento de competências técnicas e comportamentais que permitem a gente se conhecer melhor, o outro nos conhecer melhor e a gente criar um plano de desenvolvimento para essa pessoa. Não baseado em achismos, mas baseado em mapeamento. Tá? Perfeito. Então, a gente desenvolveu essa estrutura e eu fiz um último olhar para o mapeamento da Bumit e sabe uma coisa que surgiu? Curiosidade. Que massa. As empresas interessadíssimas em pessoas curiosas. Legal. Então, percebo que essa competência, que às vezes é pouco falada, tem ganhado um espaço. Sabe esse espírito investigativo, curioso, do tipo,
tu tá fazendo o quê? Será que eu posso te ajudar a aprender a fazer junto? Então, considero que bom, que Cristina Junqueira falou que isso eu na fila do pão, para de contradizer. Mas complementando humildemente, diria que a curiosidade. Então, você está num ambiente novo, que você está começando, e você ainda também não sabe tudo que você quer para a sua vida profissional. Seja curioso. E as pessoas se interessam por pessoas curiosas. A curiosidade te dá um olhar holístico, até para depois você entender. Não, eu vou me especificar por aqui. Então, se eu tivesse que dar uma dica, mantenha essa curiosidade aberta, porque esse espírito investigativo pode te ajudar a tanto você se encontrar, quanto encontrar oportunidades nesse ambiente que você está. Maravilha, Exato. perfeito. Acho que eu ia falar muito dessa curiosidade, e também num lugar de quem já foi estagiária, né, desse processo, eu lembro muito de uma dica de estar atenta, né, de ouvir o que as pessoas Legal. que já estão naquela empresa têm para lhe dizer. Elas sempre são, sempre não, mas em muitos ambientes as pessoas são abertas a também compartilhar. Então, estar atento, ouvir o que aquela outra pessoa tem a dizer, acompanhar também, pedir espaços. Às vezes você vai pedir: "Olha, eu não estou sabendo fazer isso, você pode me ajudar?". Então, peça ajuda, se mostre disponível. Eu acho que isso é um ponto muito importante quando a gente está pensando nesse processo de sair do estágio para ser efetivado. E não só você ser efetivado naquela empresa, mas você ter esse olhar, ter essa postura, buscar, né, conhecer, ser curioso, como o Manu trouxe, também abre oportunidade para que aquela pessoa lembre de você em uma outra oportunidade. Sim. Porque as pessoas, elas mudam de empresa, elas vão surgindo outras oportunidades, e muitas vezes pode não ser naquela empresa que você está, mas aquela pessoa vai lembrar de você numa outra oportunidade. Então isso é importante. Uma dica que também eu acho que é super legal, assim, e muito válida, é busque comunidades das áreas que você está estagiando, porque nessas comunidades as pessoas trocam muito. Por exemplo, hoje eu estou numa área que é de Product Marketing, e aí eu busco muito sempre estar em comunidades dessa área. Então, para as pessoas trocando experiência, usando ferramentas diferentes, explicando, compartilhando essas experiências, também nos ajuda a entender. Tipo, olha, na empresa que eu tô, não fazem isso, mas eu posso, aqui estudando, aplicar, levar isso como sugestão para minha liderança. Isso também faz com que você ganhe pontos, que você cresça, não só para você ser contratado, mas para você crescer profissionalmente, e como o Manu falou, encontrando o seu caminho, entendendo o que você quer, o que não quer, dentro desses possíveis caminhos. E um outro ponto é buscar também as mentorias. Acho que existem hoje lá no César, por exemplo, trazendo um exemplo que é muito bom, a gente tem um processo de mentoria com pessoas que são da empresa, então a gente tem esse processo de busca, e é muito legal, assim, porque você consegue aprender, tem um mapeamento, tem uma troca, às vezes a gente tem uma dificuldade, tem um ponto de melhoria. Então, esse processo também de compartilhar, de aprender com quem já está dentro do mercado, fazendo, ajuda muito. Ajuda muito para que você se fortaleça, você cresça e ganhe confiança. Eu acho que também esse é um ponto. E por último, eu acho que um ponto muito importante que eu demorei a aprender, que eu estou aprendendo ainda, é não ter medo do erro, assim. O erro faz parte do processo. Eu trago isso aqui porque eu lembro, como estagiária, eu tenho muito medo de errar, isso fazia com que eu não agisse. Então, eu acho que o erro faz parte do processo mesmo. Como estagiário, assim, você vai errar, mas se mostre sempre disponível a aprender, a fazer melhor, a dar o seu melhor para aquela atividade ser entregue, né? Então, esse processo é de aceitar o erro e entender o erro como parte de um processo de melhoria contínua, porque todos nós vamos errar, todos nós vamos fazer pequenos e grandes erros, mas eles são importantes para que a gente se fortaleça, que a gente cresça enquanto profissional. Ai, Duda, eu adorei a parte do erro. Só um adendo que não existe inovação sem erro. Não tem espaço para você quebrar a caixinha se você não der espaço para inovar. E fazer o diferente é o caminhar para o erro. Então, eu adorei, Duda, essa colocação. Principalmente quando a gente é jovem e a gente fica com aquele fantasma. Se eu errar, eu vou ser desligado. Meu amor, para chegar a um desligamento, precisa acontecer 1 milhão de coisas. Então, assim, relaxe e respire. E tem muito mais valor para você agregar. Quanto o seu erro pode ser um início de uma nova etapa, de um processo de uma melhoria. Então, não tem esse receio. O desligamento, ele é um processo extremamente complexo. Ele não é decidido por um erro. Então, se abra, porque a inovação nasce disso. Se adequa disso. Eu acho que também é esse processo, né? Os desligamentos, eles vão acontecer em algum momento da nossa vida, obviamente. Mas eles também são parte de um processo de um novo começo, né? Então, eu acho que isso também faz com que a gente busque esse processo contínuo de melhoria, de aperfeiçoamento. De não se apegar 100%, tipo, meu Deus, é o fim. Não, nunca vai ser o fim, calma. Vai buscando, vai construindo, vai entendendo quem você é, quais são os seus pontos de melhoria, como Manu trouxe do processo de assessment,
Assessment. Assessment, essa palavra é difícil. Desse processo, que ela é fundamental mesmo, assim, e é importante nesse desenvolvimento da sua carreira. E trace o seu plano de carreira também, né? Esse é um caminho importante, que você não pode esperar só que a empresa trace o seu plano de carreira. Não dá. Você precisa entender o que é que você quer, quais os caminhos, e é esse olhar curioso, enfim, que vai levando para esse lugar de traçar o seu próprio plano. Massa. Engraçado as respostas de vocês, porque tá tudo muito conectado, assim, né? Manu trouxe isso da curiosidade, e a partir do momento que você é curioso, você aprende, né? Participa de comunidades e tal. E se você tá aprendendo, você erra, né? Porque eu sempre uso um exemplo, né? Só erra quem tá tentando alguma coisa nova, né? Quando a gente vai fazer, eu sempre uso esse exemplo, né? Eu gosto bastante de cozinhar. Eu sempre digo, quando eu tô fazendo uma receita que eu já fiz várias vezes, eu nem olho, eu só e dá certo. Quando a gente tá fazendo uma receitinha nova, aquele, né? Bota aqui panelinha, agita logo e você vai aos poucos e existe uma margem de erro. Então é tudo muito, enfim, tá tudo muito conectado, o que vocês falaram, adorei essa resposta. Super. E aí a gente olhou agora por uma perspectiva positiva, né, como você ser a estrelinha ali de uma corporação, mas olhando por uma outra perspectiva, assim, que tipo de atitude vocês acham que às vezes os profissionais têm e que fazem com que essa marca não se torne tão positiva, assim, né? Ele deu uma regredida ali na imagem que ele tem naquele grupo. Tem algum tipo de atitude específica que vocês veem que é uma detratora da imagem daquele profissional? Sim. Eu vou pegar novamente o assessment, lembrando que o assessment é um mapeamento de competências. Eu diria que o que tem surgido e causado desconforto é a resistência. Seja a resistência para receber um feedback, seja a resistência para aprender algo novo, seja a resistência para se relacionar. Então, seja qualquer uma, em qualquer esfera, ela tem sido um movimento impeditivo de crescimento. Ele tem sido um movimento de restrição. Por quê? Diante das mudanças que estão sendo obrigadas, ou os negócios mudam, crescem, ou eles vão morrer. Eu paro para pensar, e aí aqui fazendo um recorte de empreendedorismo feminino, muitas marcas autorais de roupa sofrendo muito com o processo de internacionalização da compra externa. Eu tenho pelo menos umas de mulheres que fecharam nesse ano, eu estou falando só no primeiro semestre, porque não conseguiram resistir diante da comercialização e da globalização da compra de fora para dentro. E aqui sem fazer crítica de bom ou ruim, mas eu estou falando que é um contexto. Então, quando eu olho para o ambiente profissional, a resistência, seja ela qual for, ela é um caminho de você ser visto e dito, não vou nem tentar porque não vai valer a pena. Então, antes de você querer justificar, contra-argumentar, colocar que não concorda que você tem o direito, não é porque é um feedback que eu tenho que acatar, escutar e dizer assim, nossa senhor, concordo com tudo que você me traz, não é isso. Mas eu preciso ter um lugar da escuta ativa e parar para refletir. Então, tem dificuldade de contra-argumentar sem ser uma pessoa receptiva, escuta aquilo que está sendo dito, volta, reflete, depois volta de novo. Mas o lugar de qualquer resistência hoje, ela é vista como uma detratora. E ela, inclusive, é difícil de mudar essa imagem, porque às vezes você é visto como resistente, você até mudou alguma coisa. Mas as pessoas olham, será que ele não vai voltar a ser de novo? Será que é só momentâneo? Então, eu diria que é uma competência difícil de mudar, que altera muito a percepção do outro sobre você. Sim, então, não tenha receio de receber um feedback corretivo e de aprender com ele. Isso não muda, isso não define quem você é. Isso define uma atitude que você teve. Então, muito cuidado com a generalização, como recebi um feedback corretivo, isso e está dizendo que a pessoa não vai mais acreditar em mim. Calma, não. Isso é só um processo. Mas a resistência de receber e mudar, seja em qualquer esfera, relacional, técnica ou mesmo cultural, tem sido um movimento difícil para a carreira das pessoas e isso tem feito com que elas tenham perdido as oportunidades. Perfeito, interessantíssimo. Eu concordo super, assim, eu acho que a resistência, ela tá muito ligada ao fato de você não se adaptar aos contextos, porque tudo muda. Imagina se a gente resistisse ao processo que aconteceu em 2020, de pandemia, em que a gente precisou ir para o remoto. Imagina dizer, não, eu vou ficar indo presencial, mesmo todo mundo da empresa estando remoto. Não dá. Então, a gente, esse é um processo, assim, né? Olhando, ser resistente. Se você, por exemplo, um estagiário, você tem resistência a aprender, você não está aberto a ouvir o que seu líder tem para lhe dizer, olhar para o que você precisa melhorar, como é que você vai crescer? Então, a gente precisa ter esse lugar mesmo de quebrar, assim, é muito difícil, não é um processo fácil você dizer, poxa, acho que um ponto muito
é importante aqui, trazendo essa ponta da resistência, às vezes, é separar aqui também. Aquilo não é sobre você, é muitas vezes sobre o seu trabalho, não é sobre você, é sobre uma parte, aquele recorte daquele momento. Então, esse processo também, ele é complicado. Então, essa separação, ela é importante, e eu acho que ela também, essa não separação, às vezes faz com que o processo seja muito doloroso, e para a empresa também, porque a empresa entende quando não há uma separação, né? Quando você sente essa resistência, essa não adaptabilidade. Isso dificulta muito os outros processos e o próprio processo interno de crescimento, assim. Acho que é uma música muito famosa, né, de Gabriela, que é Eu Nasci Assim, Eu Cresci Assim, Você Sempre Assim. Nós não somos Gabriela. Então, a gente não nasceu, cresceu e vai ser sempre assim. A gente está em constante mudança. Então, quebrar também esse mito de que, poxa, não deu certo aqui, esse feedback não foi tão positivo, e agora tudo acabou, não. Porque essa resistência de achar que tudo acabou a partir do primeiro feedback negativo faz com que a gente se torne resistente, que a gente se torne não adaptado às situações. E tudo vai mudar. Então, tudo muda o tempo inteiro, né? E acho que é importante, acho que concordo muito, muito, muito com esse ponto da resistência. Acho que quando olho para isso, quando olho para esse tema, quando escuto a pergunta de vocês, acho que é o ponto, assim, não tem muito. Não consigo pensar em outras coisas, além do outro ponto que é a escuta que o Manu trouxe, né, de ter a escuta e a escuta ativa, ou seja, você ouvir, mas você ouvir não querendo já dar aquela resposta, pensando em como você vai reagir, mas você ouvir, entender de fato o que está sendo dito, e não já ouvir querendo responder por cima, porque eu acho que às vezes a gente ouve uma coisa negativa e você não está ouvindo o que a pessoa está dizendo, você ouve só que é negativo e você já está pensando em como você vai se defender. Então, dentro desse processo também, né, como uma forma de diminuir essa resistência, melhorar esse processo de adaptabilidade, de se adaptar, de entender, esse processo ter uma escuta ativa de fato, ouvir de fato, e aí depois você pensa, a partir do que foi dito, em como você responde. Se você precisa de fato responder, às vezes a gente nem precisa responder, a gente às vezes não precisa falar, a gente precisa só agir em alguns pontos, né? Então, eu acho que esse uma coisa importante. Tem uma frase que fala, você ouve para responder ou compreender. Eu acho que é exatamente isso, né? A gente já tá naquele, vou dar a melhor resposta, né? Às vezes a gente tá tomando banho, vem, meu Deus, eu devia ter dado, né, essa resposta. Seria muito assertivo. A vida não é um Twitter. A vida não é um Twitter. Nós não vivemos no Twitter. Tudo. Ai, meu Deus. Tem uma influencer que eu sigo que ela às vezes vem falar de uns problemas, hoje no mundinho, quais são os problemas do mundinho Twitter? E fala um monte de coisa irrelevante, que assim, só no Twitter as pessoas estão discutindo. E que aqui na nossa vida real ninguém nem sabe o que tá acontecendo. Brasil! É aquela necessidade de você precisar reagir, responder. Tipo, meu pai é um exemplo do Twitter, né? Viral, o que aconteceu. Que eu quero conhecer teu pai, porque eu tô interessada em ver os looks dele, e eu tô interessada em ver o Twitter dele agora. Não, ele não tem Twitter. Era o meu pai, o meme do Twitter, que foi a briga, acho que foi no final do ano passado, que o pai da menina deu sorvete pra ela. Sim. E ela postou no Twitter que tinha ganhado sorvete. E aí uma pessoa respondeu, mas nem todo mundo tem pai. Nem todo mundo tem pai. Tipo assim. Esse processo de entender que às vezes você não precisa dar nenhuma resposta. Eu vou ter um momento. Eu sou muito alter Twitter, então assim, eu não estava acompanhando sobre Ai, não tá perdendo nada. Você só tá ganhando saúde mental. Tudo no Twitter. Adoro! Então, é esse processo, né? A gente não precisa responder ao meme. Só uma imagem, uma experiência pessoal daquela pessoa. E às vezes as experiências são pessoais. Você não precisa também responder o tempo inteiro. E trazer isso pra vida. Às vezes você não precisa ter opinião sobre tudo, né? Na resposta que você daria no Twitter. Eu vou até pegar a frase de Duda para dizer uma ótima dica. Não fique na pressão de que você tem que saber de tudo. Então, às vezes, eu tenho líderes que falam, mas ele me pediu uma orientação e eu não sabia o que dizer. Que maravilha, meu amigo, você vai aprender algo novo. Sim. Então, isso é uma ilusão. Não existe. E eu acho fantástico quando você pode virar para alguém e dizer, sabe que eu não sei? Peraí que eu vou pesquisar e te digo. Que coisa maravilhosa, eu acho tão belo. Sim. E você ter a confiança de dizer, eu não sei. Que maravilha, mas você dá espaço pro outro, inclusive, para no futuro ele poder dizer aquilo também. Ou seja, normaliza que estamos constantes que estamos aprendendo. Sim, muito legal. Já que a gente falou do Twitter...
Não necessariamente sobre o Twitter, Ok. mas hoje em dia a gente tem essa relação pessoal, né, e dentro das empresas, mas a gente também tem redes sociais, né? A gente tem nosso Instagram, tem nosso LinkedIn, algumas pessoas têm Twitter. Vocês acham que marca pessoal está relacionado com isso? A forma como eu me expresso nas minhas redes sociais importa? Um exemplo aqui, tá? Se eu tenho um Instagram aberto e eu tô trabalhando numa empresa, eu posso postar qualquer coisa, se importa ou não importa. Essa é uma grande casca de banana. Boa sorte. Olha, eu tô falando que vamos lá, né? Vamos contar a minha idade. Eu entrei na Ability em 2008, tá? Então, Muita experiência. exato, né? Eu tô aí com meus 42 felizes e plenos. E naquela época, quando a gente tinha o Orkut, naquele momento eu já dizia para os meus liderados, líderes, né, gestores, sobre a internet tem passado. Nós esquecemos. A internet está ali, não. E nós mudamos. Então, por favor, se façam a seguinte pergunta. Se hoje eu postar isso e isso amanhã voltar, qual é o impacto que ela tem na minha vida? Então, eu não tenho grandes dicas sobre isso, mas eu faço essa pergunta constantemente para mim. E eu falo isso, seja para o meu mentorado, até mesmo para os CEOs de empresas que às vezes estão nos momentos muito, vamos dizer assim, proveitosos do seu negócio, estão se sentindo muito seguros no planeta e saem bombardeando loucuras. Eu falo, cara, um dia você vai precisar daquela pessoa. Então, cuidado. Eu diria que uma maior preocupação com relação ao posicionamento na internet, né, seja em mídias ou em redes, lembre que tem passado. Aquele conteúdo vai voltar um dia. E a pergunta é, qual é o impacto que isso vai causar no teu futuro? E aí você muitas vezes não vai ter uma outra oportunidade, porque aquilo vai ficar determinado como foi uma verdade sua. Lembra da questão da resistência? A resistência é difícil de mudar. A percepção do que você disse e acreditar que você mudou de opinião, a gente sabe como a gente critica. Sim, claro. A pessoa mudou de opinião, meu Deus, como ela não é verdadeira. Então, esse lugar de lembrar que tem passado e fica registrado. Mas eu vou apagar, meu bem, você marcou, foi marcado por outra pessoa, o controle alguém não tirou está um print. em você, está no outro. Então, muito cuidado com o que você coloca. E lembre-se, quais são os ambientes mais adequados para você debater sobre determinadas coisas? A rede social não é seu único espaço, você pode sentar para conversar num ambiente mais íntimo com outras pessoas sobre alguns assuntos e usar outros. Eu acho que você cria marcas pessoais. Então, por exemplo, eu sou voluntária de resgate de animais. Então, eu sou constantemente no meu perfil tem a questão de resgate. É uma marca, as pessoas já vêm nessa expectativa. Também temos como criar marcas positivas. Então, cuidado sobre aquilo que a gente traz, porque o mundo ele muda e ele gira. Aquilo que você pensa hoje não vai ser amanhã, mas vai ficar registrado, baby. Não tem saída. E isso pode ser um motivo de arrependimento para uma oportunidade muito legal. Exato. Acho que a gente tem que pensar muito que a internet não é uma terra sem lei. Adoro! Eu acho que isso é importante, porque é uma premissa importante. Quando a gente pensa no uso das redes sociais, você pode usar para o bem ou você pode usar para o mal. Ou você pode não usar também. Ela é uma ferramenta importante, ela lhe conecta com muitas pessoas, ela faz com que você se conecte com que você acompanhe ali o que está acontecendo no mundo. Sim. É um momento também, a gente usa, querendo ou não, como lazer. Eu não tenho muito lugar de falar para dizer assim, use pouco rede social, porque eu sou uma pessoa que vejo muitos vídeos, eu acompanho muitas redes sociais. Marketing, publicidade, né? Tudo bem. Tem opção. Exatamente. Então, é também entender, tipo, sei lá, se você daqui a 10 anos olhasse, como o Mano falou, para aquele vídeo que você postou, será que você ia gostar daquilo? Aquilo ofende outras pessoas, isso afeta o direito do outro. É importante a gente sempre olhar para esse lugar, porque quando a gente está lidando com um ambiente virtual, a gente às vezes costuma achar que ninguém vai ver, ou será, não vai viralizar, mas você não tem como saber disso, assim. É um processo que acontece. Então, é importante que você tenha esse processo de entender, veja, às vezes até você comentar, sei lá, ser um hater de alguém. Aquele comentário pode ser visto por qualquer pessoa e você não vai ter controle sobre isso. Então, é importante também entender ali, poxa, o que eu tô fazendo vai ferir outra pessoa nesse sentido? Usar esse ambiente da rede social desta forma. Não tô dizendo que você não pode postar a sua foto, se você saiu, você não pode postar, você quer mostrar, fazer uma declaração, você pode. Você pode fazer o que você quiser, mas só lembre de não...
como é que eu posso explicar isso de uma forma mais fácil? Mas é de que você não pode ultrapassar um limite que existe. Sim. Ele existe. E isso não é só sobre o seu trabalho. Isso pode Sim. trazer consequências de outras formas. Você não pode cometer crimes, né? Na Exatamente. internet. Os crimes que você Tipo comete aqui na vida assim, real, né? você também comete na internet. E quando você tá em uma empresa, por exemplo, eu já vi casos acontecendo assim, que ficaram famosos, por exemplo. Uma pessoa trabalhava num lugar e viu uma reunião com uma parceria. E ela foi falar mal dessa parceria na internet. Então, você, quando é contratado por uma empresa, apesar de você cumprir uma carga horária daquela de Você não é trabalho. 24% Não, dela, né? não. Mas o que você faz está relacionado ao lugar que você trabalha, principalmente quando você está mencionando aquele lugar que você trabalha. Então, será que a rede social é o melhor ambiente para você fazer isso? Será que um textão no LinkedIn é o melhor ambiente para você fazer isso? Eu não sei. Eu, assim, deixo essa pergunta porque é uma importante reflexão, assim, de você pensar que isso vai ser visto não só por uma empresa que você está hoje, mas você não sabe se amanhã você vai estar em outra empresa. Sim. Se você vai, de repente, ser a empresa, você vai empreender. Então, é importante que você tenha esse cuidado, assim. Esse cuidado, ele é importante ser tido. Não é uma regra, não é uma obrigação, não é uma imposição. Não é contra a lei você reclamar, nada. Mas é importante que você entenda que existem consequências a partir do momento que as marcas estão relacionadas. Lembra, é a sua marca pessoal e a marca da empresa. Então, são marcas conectadas. E se existe uma parceria, é importante que essa parceria seja de respeito mútuo, assim como a empresa não pode, por exemplo, usar as redes sociais dela para falar mal de você. Veja, se isso acontecer. Sim. Veja que nada é adequado. Então é a gente pensar também nesse lugar, né? De entender os espaços e o tom e como você usa. Não é obrigatório, não existe um código lá de como usar as redes sociais. Não existe, assim. E a empresa também não vai te impor isso, assim, não vai estar lá no seu contrato de trabalho. Olha, você não pode nos mencionar nas redes sociais falando tais e tais termos, usando tais e tais cores. Não, isso não vai acontecer. Você não é uma influencer contratada pela empresa. Gostaria. A não ser que você seja, né? A não ser que você seja. Aí, se você for uma Até que você tem um briefing, um do e don't. Aí você vai receber um documentozinho lá da empresa com as recomendações do que você pode ou não falar nas redes sociais. Mas aí você vai trabalhar para isso. Você vai ser um influenciador digital e aí você recebe para fazer essa divulgação nas suas redes sociais. É um outro contexto, né? Então, isso é super importante essa colocação. E para fechar o que eu amei que Dura falou, que não existe regra. Sim. Aqui em nenhum momento a gente está tabulando o que precisa ser feito, mas é um momento de reflexão, inclusive também de maturidade. Lembrando sempre, e eu adoro fazendo reforço, respeito, né? Sim. Por favor, eu acho que um ambiente respeitoso vai te propiciar muitos lugares de abertura. Lembrando que uma coisa que aconteceu, né? Que um fato verídico. Uma amiga trabalhava numa empresa e dessa empresa ela teve uma parceria com uma outra empresa. Você falou de parceria, eu lembrei. E aí o que aconteceu depois? Ela ficou chateadíssima com essa parceria, porque infringia algumas questões de área dela que ela teve CD e ela não concordou. Enfim, houve um momento mini caos e depois essas empresas viraram um grupo. Adivinha quem não está lá hoje? Né? Então, baby, cuidado. E aí eu tô dizendo assim, vamos viver com medo do futuro, de jeito nenhum. Completamente contra. Mas consequências acontecem, tem formas e formas de me expressar. Sim. Lembrando só um detalhe, quais são os problemas dos conflitos? Não é o conteúdo, é a forma. Isso é um estudo neurocientífico da Harvard Business, sabe lá, 2000 e pouco. Então, não é o que você fala, é como. Então, você pode discordar, mas tem caminhos para fazer isso. Sim, perfeito. Exato. O conflito, ele é saudável. Super. Ele é importante. O contraponto, ele é importante. A gente ter pontos divergentes são importantes, mas a forma como a gente expressa essa divergência é que é a chave para o sucesso ou para o caos, né? No caso. Exatamente, perfeito. Eu tenho agora, para o nosso último bloquinho aqui, algumas atitudes que muitas vezes candidatos tomam e aí eu quero saber a visão de vocês, assim, de que imagem do que essas atitudes passam aí de imagem, tá? Tá bom. Primeira, chegar 10 minutos atrasado na entrevista. Eu sou super pontual, então eu olharia e diria, não gosto muito não. Eu não gosto, mas eu compreendo o que acontece, que é possível acontecer. Então,
para o candidato, se acontece esse atraso, o mais importante é, antes de atrasar, você viu que vai atrasar, comunique ao recrutador. Acho que a comunicação, ela é a chave. Tipo, já aconteceu uma vez, eu morava muito perto da BR, estava em obra, eu saí 1h30 antes, mas o Uber demorou 1 hora para conseguir chegar no meu local. Nossa. E aí eu disse, meu Deus, e agora? E aí eu comuniquei, eu disse, olha, aconteceu isso, eu tô atrasada, mas eu estou a caminho, eu tô dentro agora eu já estou dentro do veículo. Então é importante que essa comunicação seja feita, porque o combinado não sai caro, né? E pro recrutador também tá essa imagem de, tipo, olha, a pessoa atrasou, mas ela não atrasou porque ela não é pontual. Ela atrasou porque aconteceu alguma coisa. Então é importante. É igual um exemplo. A pessoa marcou e não apareceu. Ela deu a confirmação e não apareceu. Eu acho que isso é muito grave, assim, nesse ponto, né? De você confirmar, não aparecer, não dar nenhuma explicação. Porque os imprevistos, eles acontecem, eles fazem parte, mas é importante que a gente comunique. Adorei o complemento inclusive o benefício. Usemos o benefício do WhatsApp, maravilha. Eu fiquei lembrando das épocas que eu não tinha um WhatsApp. O candidato simplesmente atrasava, eu nem sabia. É justificar uma coisa importante, mas adorei. Avisa antes, lindo. Perfeito. Fazer uma reunião com o cliente de câmera fechada. Bom, pessoas, eu sou sócia de uma empresa 100% online, né? Então, eu vou dizer para você que a sensação de desatenção é forte. Então, não indicaria. Eu acho que você pode ter um problema na sua câmera e acontecer, mas a sensação de não gostaria de estar aqui fica muito forte. Então, dentro da Bumit, a gente tem uma orientação bem expressa sobre isso, no sentido que pode acontecer problemas, mas que a gente precisa trabalhar isso como ponto essencial daquela agenda, da preparação para aquela agenda. É exceção, né? Não é regra. Sim. Exato. É uma exceção. Assim, quando acontecer, que seja. Eu também não concordo. Eu acho que o remoto ele já distancia, ele já está distante. Então é importante, às vezes, essa troca, esse olhar. Porque muitas vezes. E também tem um outro ponto, né? Às vezes a câmera da pessoa tá ligada e você vê que ela não tá nem aí pra reunião. Também temos isso. Adoro! Então, aquele momento que você tá falando e a pessoa tá com outro. Ali, ó, em outro lugar. Tá na quinta tela dela. Dá pra ver. Dá pra ver, né? Dá pra ver quando a pessoa tá anotando alguma coisa da reunião, assim, a gente percebe, dá para perceber quando a pessoa voa. E é normal, é uma reunião remota. Mas sobre a câmera, acho que não é recomendado. E se você está no momento que você não consegue abrir a câmera, você, de repente, aconteceu de você estar em outro lugar, tá com problema na câmera, não custa comunicar. Dizer, olha, eu preciso fechar a câmera porque estou num ambiente assim, não deu tempo de chegar no escritório, ou a câmera tá com problema, não consegui resolver a tempo da nossa reunião. Então, tá lá o chat. Todo aplicativo de reunião tem um chatzinho. Você pode também abrir o microfone e falar, explicar quando todos estiverem no ambiente da reunião. Então, eu acho que é isso, né? O combinado não vai sair caro nunca. E ele é importante para deixar as coisas claras. Porque a pessoa às vezes entende. Assim, né? Não é a situação ideal, mas acontece. Acontece, principalmente no ambiente virtual. Que às vezes, numa reunião, a câmera estava perfeita e na outra, de repente, ela surta o cabeção. E você não dá tempo de resolver. Então, o combinado não sai claro. Agora, lembrar, né? Que quando tiver esse tipo de situação, também o processo de preparação antecipado, que é que eu digo para os meus mentores. Então, vamos fazer o check no computador antes, conferir conexão, conferir câmera. Então, também ter esse cuidado, né, de se antecipar. É gostosinho. Super importante. Muito importante. E a última, mandar e-mail sem revisar. Vou dar o contexto, tá? Sabe quando a gente tem que escrever um e-mail e a gente bota no GPT? GPT, tem que escrever um e-mail assim, tá. E aí o GPT dá pra gente. Claro, Ana, aqui está o e-mail pra você. 2 pontinhos, a pessoa copia aquilo tudo, inclusive o claro, Ana, aqui está o e-mail e manda por e-mail. Sem dar minimamente uma revisada de deixa eu ver se eu copiei qual é a coisa certa. O que vocês acham? É um erro honesto ou devia ter mais atenção? Olha, é um erro do tipo... Queria te mandar esse e-mail, mas não estou muito focada em você, né? Tipo, queria te responder, mas eu quis gastar o mínimo de tempo possível para fazer isso. Então, diria que a revisão é um ato de carinho. Aconteceu, responde e fala, olha, desculpa, o e-mail foi de um formato não adequado, vou te mandar aqui o formato formato não adequado, usando assim uma palavra profanamente, mas a sensação que eu tenho, eu não tenho nem. A gente é uma empresa com IA, o nosso assessment, que é essa ferramenta, está dentro da IA, então não há problema algum, mas é aquele lugar da atenção. O quanto você usa para aproximar ou para afastar. Então, se acontecer, manda depois um recadinho fofo para Sim. Não. Ontem aconteceu uma coisa, né? Eu mandei um e-mail e tava com uma datinha errada, um número. E aí eu não vi, porque você lê às vezes e passa batido.
Então, essas coisas, assim, esses detalhes, aí você depois manda, ó, retificação, data tal. Então, isso é importante, assim, mostra, às vezes você não viu mesmo. E isso acontece, né? Claro. Esses errinhos. Mas é importante a revisão. Se é uma coisa, se no e-mail precisa o anexo, é sempre bom olhar o anexo. Quem nunca mandou um e-mail segue anexo sem o anexo? Ou mandou o anexo errado? Então, isso acontece. Mas é importante ter esse processo de revisão. É um carinho fundamental, assim. Dê atenção mesmo, principalmente para assuntos mais delicados, né? Sim. Então, é importante... Lembrando que e-mail hoje, ele é um documento, né? Sim. Então, ele é um documento que pode ser usado de forma judicial. Perfeito. Então, existe, inclusive, provavelmente, no seu contrato de trabalho, algumas cláusulas sobre isso. Então, você, inclusive, tem e-mails que já aparecem, olha, esse assunto é realmente confidencial, você pode mandar para essa pessoa. Então, tenha cuidado com esse movimento, porque se você, por exemplo, tiver uma proposta comercial e você mandar uma proposta errada, pela lei do consumidor, vai ficar como aquele valor. Sim. Ou se você mandar um documento com uma cláusula que era inadequada, vai talvez ser um atrito no momento de uma negociação. Então, esse cuidado também vai fazendo com que a gente entenda que o relacionamento online, né, e digital, ele é tão relevante quanto o relacionamento presencial. Sim. E os combinados e impressões podem acontecer também. Sim. Então, recado do coração. Perfeito, perfeito. E o último recado do coração, para a gente terminar, se vocês tivessem que dar uma dica para uma pessoa que vai começar, primeiro dia no emprego, né, amanhã, o que vocês dariam de dica para essa pessoa? Bom, eu diria para ela, se apresente para todos. Legal. Se coloque para se apresentar. Então, passe por uma pessoa. Oi, licença, eu sou Manu, eu sou a nova estagiária. Prazer, eu estou super feliz de estar aqui. Qualquer coisa eu estou. Então, se faça presente. Lógico que vão ter pessoas mais introvertidas, mais tímidas, que vão ter um pouco mais de dificuldade, mas procure se fazer presente. Mostre a sua energia de estar naquele lugar. É uma marca pessoal que vai ficar. Claro. Então, eu diria que se apresentar, se fazer aberto, e simpatia não tem a ver com boa comunicação. Eu posso ser uma pessoa mais objetiva na minha comunicação, me comunicar muito bem. Então, não criemos estereótipos que têm um formato único. Mas eu acho que a abertura de se relacionar com as pessoas pode ser um caminho legal para criar boas relações. Sim, perfeito. Acho que a minha dica é vá aberto, assim. É seu primeiro dia de emprego, de estágio, enfim, seu primeiro dia. Esteja aberto para ouvir, para aprender naquele lugar, a conhecer aquele lugar. Muito provavelmente você vai se sentir desconfortável no primeiro momento. Esse primeiro contato é sempre, ai meu Deus, será que as pessoas vão gostar de mim? Elas não vão gostar? Será que eu vou gostar do lugar? Mas vá aberto para entender quais são os pontos positivos, para entender como que você vai contribuir naquele ambiente. Então, vá aberto para o novo, né? Vá com coragem para conhecer o novo. Então, acho que essa é a dica que eu dou para o primeiro dia. Maravilha, amei, gente. Amei. Muito obrigada pela presença de vocês. E aí, antes da gente finalizar 100%, como é que as pessoas podem encontrar vocês, né? Se conectar, trocar uma ideia. Digam aí suas redes ou canais de comunicação aí que vocês usam. Se quiserem adotar um cachorrinho, mano, constantemente tem um catálogo se vocês quiserem, estou aqui à disposição para ajudar. Bom, minha rede é @manudub, seja no LinkedIn ou seja no Instagram. Vou soletrar meu nome para poder facilitar o rolê, né? O Manu é com U no final e o do B é D de dado, de uva, B de bola, E de elefante, o de uva, X. Você me acha lá. X de Xuxa. X de Xuxa. Você me acha lá, vem bater um papo e sucesso na sua trajetória. Ai, obrigada. Vocês me encontram no LinkedIn, Maria Eduarda Tolentino. Acho que em todas as redes sociais, basicamente, é o mesmo usuário, mas no LinkedIn, principalmente, assim, estou lá, pronto para conectar. E no Twitter, viu, gente? Procure o Twitter. No Twitter é outro user. Essa é uma boa dica, inclusive. Não me encontre Se você quer ter essa é uma ótima dica. Se você quer ter uma rede social que é ali escondidinha, bota um user diferente, não bota o seu nome. Você é do marketing. Ela é ligeira. O Twitter é fechado, inclusive. Ok. Não. A Eduarda não está no Twitter nem no TikTok. Mas no Instagram, sim, e no LinkedIn também. No Instagram é mais pessoal, então as pessoas vão encontrar mais no meu dia a dia. E eu sou super low profile no Instagram. Apesar de trabalhar com marketing, eu acho que a gente tá sempre tão nas redes sociais que a gente esquece um pouquinho de postar, né? Então eu sou super low profile em postagens, mas no LinkedIn estou por lá sempre. Legal.
conversando com quem quiser lá. Massa, obrigada. Meninas, muito obrigada pelo papo, foi muito massa. Tenho certeza que o pessoal super aprendeu coisas, eu também, me ajudou a super, enfim, trazer novas reflexões, foi muito massa, obrigada. E quero muito agradecer a atenção de vocês também. A gente ainda tá pensando se são ouvintes, telespectadores, né? Qual é o nome que a gente dá aqui? Mais pessoas que acompanharam esse papo. Tenho certeza que vocês aprenderam muito, assim como a gente. A gente tem outros 11 episódios nessa temporada, então assistam também os outros episódios. Tenho certeza que vai ser super rico. Lembrem de seguir a Quark também no Instagram, é edudeeducação.quark, e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!